Elon Musk agora usa os seus satélites Starlink equipados com lasers para comunicação, o que faz os cérebros das inteligências artificiais funcionarem. Um novo estudo mostra como obter esta resposta. A China vai dobrar o tamanho da sua estação espacial. A Disney Research colocou grandes emoções em um pequeno robô. Cowbots quer inovar no estilo Uber, porém com transporte aquático autônomo. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Um novo artigo feito por pesquisadores que já foram importantes dentro da OpenAI e que agora trabalham na Anthropic propõe uma maneira melhor de compreender as redes neurais artificiais. Em vez de observar neurônios individuais, eles observam combinações de neurônios que formam padrões ou características. Esses recursos são mais específicos e consistentes que os neurônios e podem capturar diferentes aspectos do comportamento da rede. As redes neurais artificiais são como versões digitais dos nossos cérebros. Elas aprendem com dados, não com regras, e podem realizar tarefas extraordinárias, desde traduzir idiomas até jogar xadrez. Mas como elas podem fazer isso? Qual é a lógica por trás de seus cálculos? E como podemos confiar que elas são seguras e confiáveis? Estas são algumas das questões que intrigam tanto os cientistas da computação quanto os neurocientistas. Assim como os cientistas da computação, os neurocientistas também enfrentam um desafio semelhante na compreensão de como funciona o cérebro humano, como os bilhões de neurônios em nossa cabeça produzem os nossos pensamentos, emoções e decisões. Apesar de anos de pesquisas e avanços médicos, ainda precisamos aprender muito sobre o nosso cérebro. Felizmente, as redes neurais artificiais são mais acessíveis para estudo do que as biológicas. Os pesquisadores podem medir a atividade de cada neurônio da rede, pode manipulá-los, ligá-los ou desligá-los e ver como a rede artificial responde a diferentes entradas. No entanto, esta abordagem tem uma limitação. Os neurônios individuais não têm um significado ou função clara. Por exemplo, um único neurônio em um modelo de linguagem pequeno pode estar ativo em diversas situações, como quando vê referências acadêmicas, conversas em inglês, solicitações na web ou textos em coreano, por exemplo. Em um modelo de visão, um único neurônio pode reagir a rostos de gatos e frentes de carros. O mesmo neurônio pode ter significados diferentes dependendo do contexto. O novo artigo mostra como encontrar esses recursos em pequenos modelos de transformadores amplamente utilizados para processamento de linguagem natural. Os pesquisadores usam o aprendizado de dicionário para decompor uma camada com 512 neurônios em mais de 4.000 recursos. Esses recursos representam diversos tópicos e conceitos, como sequências de DNA, termos legais, solicitações da web, textos em hebraico, informações nutricionais e assim por diante. Se desejar se aprofundar neste assunto, o link para o estudo encontra-se na descrição. Em um cativante discurso na iROS 2023, a equipe de pesquisa da Disney revelou um personagem robótico inovador que combina perfeitamente a tecnologia da nova geração com o talento artístico. Este encantador robô é uma maravilha da engenharia e uma prova do compromisso da Disney em ultrapassar os limites do que os atuais robôs podem fazer. Ao longo dos anos, a Disney tem se esforçado continuamente para embutir emoções e expressões em seus robôs, criando assim experiências imersivas para os visitantes. No entanto, à medida que a tecnologia robótica evoluiu, colocou novos desafios: conceber robôs que evocassem emoções e se integrassem perfeitamente com as restrições do mundo real. O robô, fabricado principalmente usando impressão 3D, apresenta hardware modular e iterações de designs rápidos, possui uma cabeça com 4 graus de liberdade e pernas com 5, equipadas com articulações do quadril, permitindo equilíbrio dinâmico durante os seus movimentos expressivos. O pipeline de aprendizagem
por reforço de última geração, desenvolvido internamente, preenche a coluna entre a arte e a tecnologia. Esse pipeline permite que os animadores humanos infundam sua visão nos movimentos do robô, ao mesmo tempo em que acomodam as restrições do mundo real. Segundo o Disney Research, esta inovação acelerou significativamente o desenvolvimento de personagens robóticos, reduzindo o tempo necessário de anos para apenas meses. O sistema treina repetidamente o robô, ajustando parâmetros como o desempenho do motor, distribuição de massa e atrito entre a máquina e o solo. Isso garante que o robô possa lidar com situações do mundo real com elegância, preservando o seu caráter dinâmico, um feito que é difícil de alcançar usando técnicas de programação tradicionais. O que torna a abordagem da Disney verdadeiramente notável é a sua adaptabilidade. Moritz Bacher explica o seguinte: esta é uma plataforma independente de hardware, então, se quisermos adicionar mais pernas ou braços ou criar um personagem totalmente novo com uma morfologia completamente diferente, podemos ensinar-lhe rapidamente esses novos comportamentos. Essa flexibilidade abre a porta para a criação de personagens robóticos diversos e expressivos, adaptados a tarefas e ambientes específicos. O trabalho pioneiro da Disney vai além do entretenimento. George Whitbacher, Imagineer Senior de PID da Disney, destaca a importância da comunicação eficaz de emoções e intenções entre humanos e robôs em diversas aplicações do mundo real. Os robôs que transmitem as suas intenções e emoções desde os cuidados de saúde até a produção podem ser inestimáveis em ambientes colaborativos. À medida que esses personagens se tornam mais acessíveis para a criação, só podemos imaginar as inúmeras possibilidades que temos pela frente no mundo da robótica, além das interações entre humanos e robôs. O transporte elétrico autônomo na água pode ser a resposta para melhorar a acessibilidade, alcançar a neutralidade carbônica e resolver a escassez de capitães no arquipélago de Helsinquia. Esse serviço é tecnicamente viável, como demonstrado pelos experimentos de carona aquática da CalBots. Esses táxis aquáticos elétricos podem ser solicitados por meio de um aplicativo móvel, semelhante à forma como Uber e Bolt oferecem com carros. A CalBots é a primeira operadora comercial do mundo a oferecer um serviço autônomo de táxi aquático. No entanto, a regulamentação atual não permite que operem de forma autônoma e devem ter pelo menos um tripulante de segurança a bordo. A CalBots operou com 2 modelos, tendo outro sendo produzido ainda. O Cat 6 foi o primeiro que construíram, um táxi aquático autônomo que acomoda até 6 pessoas. Todo o seu teto é coberto por painéis solares que alimentam um veículo aquático, e a CalBots afirma que transportou 7.000 pessoas durante 2 meses de verão com um capitão supervisor a bordo. Já a versão Cat 10 pode acomodar entre 12 e 20 passageiros ao mesmo tempo, com um estilo semelhante a uma balsa. A sua propulsão elétrica permite que o táxi aquático autônomo navegue até 6 nós. Seu teto com painéis solares é o suficiente para eletrificar o veículo por até 9 horas. Uma outra opção será a versão remodelada do Cat 10, o Cat 10L, que poderá acomodar até 30 passageiros e operar por longos períodos entre as recargas. O aplicativo CalBots permite que os passageiros solicitem passeios como viagens para uma festa na ilha de um amigo ou excursões pela natureza com crianças do centro da cidade de Helsinki até as ilhas remotas. Até 60 a 70% dos custos de transporte do arquipélago vem do pagamento dos capitães humanos. Com a autonomia robótica, um único capitão humano poderia operar até 5 táxis aquáticos, resultando para as empresas em margens mais lucrativas durante temporadas curtas e também preços mais baixos para os consumidores. Assim disse Peter Ostberg, CEO da CalBots. Ainda segundo o CEO, estudos demonstraram que até 70 a 90% dos acidentes marítimos resultam de erro humano. Os táxis aquáticos autônomos são equipados com diversos sistemas de segurança, incluindo sensores, câmeras e inteligência artificial, que proporciona uma visão mais abrangente do que a do olho humano. À medida que a Estação Espacial Internacional, a ISS, liderada pela NASA, se aproxima do fim do seu ciclo de vida, que acontecerá na década de 2030, a China quer aumentar o tamanho da sua própria estação espacial de 3 para 6 módulos nos próximos anos. As informações são de um novo relatório da Reuters recém-publicado. A Estação Espacial da China, chamada de Tiangong, que em chinês significa Palácio Celestial, foi lançada em setembro de 2011. O Tiangong 1 foi o primeiro módulo
módulo da Estação Espacial da China e hospedou as missões tripuladas Shenzhou 9 e Shenzhou 10, e funcionou como uma plataforma experimental para testes de encontro e acoplamento com a espaçonave Shenzhou. O Tiangong-1 foi declarado fora de alcance da China em março de 2016, e quando reentrou na atmosfera da Terra em abril de 2018, queimou imediatamente. O Tiangong-2 foi o segundo módulo, lançado em setembro de 2016. Lá foram realizados diversos experimentos, incluindo experimentos para a observação da Terra, estudos científicos e demonstrações tecnológicas. Além disso, também foi usado para dar suporte à espaçonave de carga automatizada Tianzhong-1, bem como em missões tripuladas. Em julho de 2019, ele desorbitou deliberadamente e retornou à atmosfera da Terra. Finalmente, em 2022, o Tiangong-3 foi lançado com a expectativa de que fosse mais competente e avançado do que os seus antecessores, desempenhando um papel significativo na construção da Estação Espacial Chinesa. Atualmente, a estação só pode hospedar 3 astronautas em uma altitude orbital de até 450 quilômetros. No entanto, isto pode mudar com os ambiciosos planos da China de duplicar a capacidade da estação. Estes planos levariam a estrutura para 180 toneladas métricas e iam permitir à estação albergar mais alguns astronautas, embora ainda tivesse apenas 40% da capacidade atual da ISS. No entanto, como esta última poderá ser desativada até 2030, as agências espaciais de todo o mundo poderão não ter outra escolha senão utilizar a estação da China, tornando o país o líder na exploração espacial. Entretanto, a China manifestou a sua vontade de colaborar com outros países e organizações na investigação e experimentação científica a bordo da CSS, como é abreviado o nome da Estação Espacial Chinesa. Algumas experiências internacionais e acordos de cooperação já foram estabelecidos e mais certezas virão à medida que a ISS se prepara para se tornar inoperante. Os serviços de internet baseados no espaço deram um salto gigantesco quando a SpaceX lançou os primeiros satélites da Starlink. Isso aconteceu há pouco mais de 3 anos. O serviço cresceu rapidamente graças aos foguetes reutilizáveis Falcon 9 da SpaceX e a um número crescente de usuários que procuram se conectar à internet enquanto estão localizados remotamente. Os serviços também foram úteis durante emergências, como o violento terremoto em Tonga e a contínua agressão russa na Ucrânia, que começou no ano passado. O serviço, que conta com 1 milhão de assinantes segundo estimativas do início deste ano, procura agora melhorar a sua oferta à medida que a concorrência aquece o setor. A SpaceX de Elon Musk lançou mais um marco nos serviços de internet baseados no espaço após enviar novas versões de seus satélites que podem se comunicar via lasers. Em uma postagem no X, o provedor de serviços Starlink confirmou que acabara de lançar os seus satélites de próxima geração em órbita. As estações terrestres são intermediárias entre os satélites da Starlink e os data centers onde as informações são armazenadas. Embora estes continuem a ser críticos para garantir que o Starlink possa conectá-lo à internet, o serviço tem procurado maneiras de reduzir as transferências de dados entre satélites e estações terrestres. E é exatamente aqui que entra a comunicação baseada em laser. Chamados de links ópticos intersatélites, esses lasers espaciais permitem que os satélites da constelação se comuniquem entre si. Como esse método ignora a comunicação constante entre a estação terrestre e os satélites, isso ajuda a melhorar a velocidade da internet para os clientes e reduz drasticamente a latência das respostas. De acordo com a postagem da Starlink, a sua constelação será equipada com mais de 8.000 desses lasers que permitem a comunicação entre os satélites com extrema precisão. Isso acontece mesmo quando eles estão a milhares de quilômetros de distância. As transferências de dados em cada link laser podem ser realizadas a velocidades de até 100 gigabits por segundo. A Touchwind afirma que as suas inovadoras turbinas de pá única resolverão vários problemas para reduzir os custos e tempo de inatividade, usando uma única e enorme pá, sem controles de inclinação ativos sofisticados. A maioria dos melhores recursos eólicos do mundo estão muito longe da costa, em oceanos demasiadamente profundos para serem explorados com turbinas típicas de torre fixa. O mar profundo poderia, segundo afirma a Touchwind, dar uma enorme contribuição para a energia limpa, criando
ao mesmo tempo, muito menos problemas para os residentes e a vida selvagem do que os parques eólicos terrestres. A ideia da empresa holandesa Touwwind foi projetado em torno de um enorme rotor de peça única colocado na extremidade de um poste que está pendurado sob um grande barril, com uma grande boia flutuante pendurada abaixo dele. Esta única enorme pá dupla, segundo o Touwwind, deve custar cerca de 30% menos para ser feita do que as pás triplas das turbinas tradicionais. Além disso, não requer nenhum sistema caro de controle ativo, e onde a maioria das turbinas padrão precisa desligar em velocidades de ventos acima de 90 km por hora, esta é classificada para velocidades de até 252 km por hora, e como dá para se notar, menos tempo de inatividade equivale a mais horas produtivas e mais energia elétrica. A lâmina é fixada ao mastro ligeiramente inclinada para cima. Durante os ventos fracos, o mastro inclina-se e efetivamente a pá permanece fora da água com a ajuda daquela boia pendurada. Mas à medida que a velocidade do vento aumenta e a pá começa a girar rapidamente, ela desenvolve sustentação, assim como o rotor principal de um helicóptero, e daí começa a puxar o mastro para cima. Dessa forma, em ventos de alta velocidade, ele fica quase plano em relação ao horizonte, limitando bastante a capacidade do vento de girá-la muito mais rápido do que ela aguenta. E à medida que isso acontece, a boia é levantada para fora da água, tornando-se um peso de lastro, agindo contra a sustentação da pá principal, ajudando assim a reduzir o estresse das âncoras do fundo do mar e evitando que tudo decole e saia voando, começando uma vida onde ninguém sabe o seu nome. A Touwwind diz que o projeto é de fácil fabricação em qualquer instalação portuária capaz de lidar com a lâmina de 200 metros necessária para uma turbina de 12 MW, e também é igualmente fácil de rebocar para o local e anexar a uma âncora de aterramento e cabo de exportação de energia para a instalação. A empresa concluiu protótipos de plataformas terrestres e flutuantes em pequena escala e está agora começando a expandir os testes graças aos novos investimentos da empresa de navegação japonesa Mitsui Oski Lines. Inspirados pela ficção científica, os cientistas desenvolveram um robô macio que foi pensado por uma inteligência artificial. O mecanismo do robô, escrito pela IA, funciona quando o ar é bombeado para dentro do seu corpo. As pernas do robô, que são de borracha, se contraem e o bombeamento contínuo do ar para dentro do robô faz com que ele se locomova, de forma lenta, mas continuamente. Sam Kriegman, que liderou o estudo na Universidade Northwestern, disse o seguinte: "Quando as pessoas olham para este robô, podem ver um dispositivo inútil. E foi exatamente o que eu pensei. Acredito que você deve ter pensado o mesmo, não é impressionado? Mas o pesquisador diz que ele vê o que nós também deveríamos ver: o nascimento de um organismo totalmente novo. A equipe queria construir um robô que não exigisse trabalho, tempo, dinheiro e recursos consideráveis, que normalmente são necessários para projetar, testar e implantar os robôs elaborados que vemos atualmente." Kriegman disse que eles descobriram um algoritmo de design muito rápido baseado em inteligência artificial que contorna os gargalos da evolução, sem recorrer aos preconceitos dos designers humanos. Ele concluiu dizendo: "Dissemos à inteligência artificial que queríamos um robô que pudesse andar pela Terra. Então simplesmente apertamos um botão e pronto. Em 30 segundos, ela gerou um projeto para um robô que não se parece em nada com nenhum animal que já andou pela Terra. Eu chamo esse processo de evolução instantânea", disse Kriegman. "Quando nós humanos projetamos robôs, tendemos a projetá-los para que se pareçam com objetos familiares, mas a inteligência artificial pode criar novas possibilidades e novos caminhos que nós humanos nunca sequer consideraríamos, e isso pode nos ajudar a resolver alguns dos problemas mais difíceis que enfrentamos." E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!